Amém. Então eu quero ministrar agora uma palavra no seu coração. Pastor, você não estava ministrando não? Rapaz, desde quando esses meninos chegaram aqui cantando, eles já estão ministrando a palavra. Mas eu quero falar algo muito forte com vocês. Nós estamos nos preparando para um outro evento evangelístico, que são as Casas de Paz. Eu tenho falado com você aos domingos a respeito de um projeto do coração do Pai. Então você, por favor, abre agora a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 10. Eu tenho discursado, falado, ministrado ao teu coração. Puxa vida, domingo passado foi assim muito forte, né? Foi forte demais aquilo que Jesus falou com a gente. Foi muito bacana. Jesus tem falado com a gente muito forte, muito poderosamente. Eu tenho falado com vocês sobre Lucas 10, amém? Quantos de vocês estão pelo menos, esse é o quarto domingo que eu estou falando sobre Lucas 10, mas quantos de vocês pelo menos pegaram 2 domingos comigo aqui ouvindo sobre Lucas 10? Faz assim com a mãozinha, pelo menos 2 domingos, a boa parte da igreja, pelo menos me ouviu falando por 2 vezes sobre Lucas 10, glória a Deus. Então você já entendeu algo, você já entendeu que Deus, o Senhor Jesus, Ele não havia ido, ainda não tinha sido crucificado, não havia ressuscitado, e não havia ainda enviado o Espírito Santo de Deus para que pudesse vir sobre toda a carne. Jesus está andando com seus discípulos, e Jesus está treinando os seus discípulos. E Jesus, eu entendo que Ele está dando aos seus discípulos, nesse momento de Lucas 10, um vislumbre daquilo que haveria de acontecer. Então, Jesus, Ele anda com os seus discípulos. Uma coisa legal do discipulado de Jesus é que Jesus está com os seus discípulos o tempo inteiro. Jesus dorme e os discípulos dormem com Ele. Jesus toma café da manhã, os discípulos tomam café de manhã com Ele. Jesus faz jejum, nesse caso Ele não está fazendo jejum, né? Mas, então Jesus, por exemplo, Ele vai na sinagoga, os discípulos vão com Ele. Ele está curando as pessoas, os discípulos estão vendo Ele curando as pessoas. Fala comigo assim, o relacionamento de Jesus é assim. Ele te chama para andar junto. Ele vai te levar em lugares. E você vai perceber como Ele faz. E quando eu percebo o que Ele faz, certamente isso vai gerar em mim o quê? O quê? O interesse. De quê? De andar mais perto dEle. E quando Ele vira para a gente e fala assim, você é meu escolhido. Meu Deus, você só está olhando de longe. Mas quando Ele pega e fala com você assim, você é meu escolhido. Qual será a reação de alguém que escuta isso de Jesus? Eu te escolhi. Vocês estão com problema de ouvido? Ouvido? Então? Não, né? Então o que vocês fazem? Me respondam, pelo amor de Deus, está me dando agonia. O que vocês fazem? Quando Ele fala assim, eu escolhi você. Isso enche seu coração? Isso te deixa feliz ou com medo? Feliz ou com medo? Feliz. Poxa, Jesus me escolheu. Ele olhou para mim e falou assim, é com você. Eu estou chamando você para andar junto comigo. Cola em mim. E esses discípulos estão andando com Jesus. Estão entrando e saindo das casas. Mas chega um momento que Jesus vai fazer um desafio para eles. E Jesus reúne quantos discípulos? Quanto? 70 discípulos. Ué, pera lá, não é 12? É 12 mais perto dele. Mas tem uma galera que anda atrás de Jesus. Jesus pega 70 discípulos. Fala comigo assim, 70. 70 deve dar mais ou menos essa turma aqui, os 2 bancos, uns 4 bancos, 5, 4 bancos, 3 bancos, sei lá, 70 pessoas. Jesus escolheu 70 pessoas, 70 discípulos, e deu a eles um envio missionário, e falou assim, para vocês irem para onde? Aonde que eles têm que ir? Na cidade. Fala comigo, na cidade. Esqueceu, gente? Eles vão então entrar nas cidades, e eles vão falar assim, paz seja nesta casa, a casa que recebe eles. O que eles vão fazer lá? Eles vão vender colchão? Eles vão ver alguém que, por exemplo, está com problema na coluna, ele vai falar assim, eu vou vender um colchão aqui bom para você. Ele vai vender colchão? Ele vai vender panela? Ele vai vender calcinha e sutiã? E o que vai fazer lá então? De repente, né, sei lá, nessas versões gospel, né, de repente alguém entra na casa de alguém e fala assim, eu estou aqui vendendo para você uma calcinha ou sutiã para apimentar a sua relação, é uma unção poderosa de Deus. Eles chegaram lá falando isso? Não.
Não chegaram. Então o que eles foram fazer lá? Fazer o quê? E como se leva a paz? Vou levar a paz. Aí chegou lá, está lá, aí chegam, ele está em duplo, né? Está em dupla, então ele chega assim, qual é o seu nome? Eu sou Eduardo, esse aqui, a paz. Eu vim trazer a paz junto comigo. Foi assim? Ele veio trazer a paz. O que é a paz? Como é que eu transmito paz? Como é que eu faço isso? Ué? Fazendo o quê? Testemunhando sobre Jesus. Ok, mas como é que eu testemunho sobre Jesus? Eu não estou... Eu vou relacionar com a pessoa, mas e daí? Eu posso relacionar e daí? Como é que eu testemunho Jesus para a pessoa? Falando para Jesus? Eu cheguei lá, pai chegou. Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Eu tenho entendido que a maioria das vezes, quando nós falamos a respeito das coisas do Senhor, nós recebemos as coisas de Deus e nós ativamos uma mente subjetiva. A mente subjetiva, ela simplesmente, ela trabalha no campo das teorias. E o problema de ser o crente do campo das teorias é que a gente vai falar justamente o que nós estamos falando. Porque Jesus fala assim, leva a paz contigo. Aí você fala, testemunhando, subjetivo. Aí você fala assim, não, como é que eu levo a paz? Relacionando, subjetivo. Não, eu vou levar a paz fazendo, o que a gente falou mais? Não, aí já não é subjetivo, aí é prático. Porque quando Jesus ele pega e fala assim, você vai entrar e vai ministrar a paz, curai os enfermos, isso é prático, não é subjetivo. Então ele fala assim, você vai curar os enfermos, se tiver alguém enfermo lá, bota a mão e cura ele. Acho que vocês poderiam dar mais glória. Porque aí ele está falando de ações práticas, ele fala, entra de 2 em 2, come do que está na casa, não leva nada, vai sem nada, você vai comer da casa, passa um tempo lá, ele está sendo prático, ele está falando assim, vai passar um tempo lá naquela casa, você vai ficar lá 1 mês ou 2 meses, você vai conhecer a casa, se tiver enfermo, você vai curar os enfermos, se tiver capeta, manda embora, e aí você está indo com uma missão dessa. Nós não estamos indo numa missão de fazer uma escola dominical. Nós não estamos indo para casa para poder ficar ensinando a eles quantos livros que a Bíblia tem. Nós não estamos indo para dentro de uma casa para poder ficar falando de hebraico e grego. Nós estamos indo dentro de uma casa porque Jesus está nesta casa que sou eu e você. Então quando eu piso lá, eu estou indo lá para manifestar o reino de Deus, que se consiste em justiça, paz e alegria. Opa, como é que é o negócio então? É isso aí. Você vai reproduzir o que você viu Jesus fazendo, e muitas vezes fazendo em você. Quantos foram curados por Jesus aqui? Desde um calo do pé. Quantos foram curados aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quantos de vocês foram curados. Olha que coisa linda. Muita gente, hein? Muita gente. Por que você não pode orar por ninguém, por alguém que tem enfermidade? Porque eu não sei se Jesus... Irmão, você é uma testemunha viva que Jesus cura hoje. Quem foi salvo por alguém? O Jair foi salvo, né? Eu sempre falo dele, né? Porque eu acho muito legal. Ele foi salvo no ponto de ônibus. Quem que foi salvo num lugar inusitado? Aí eu fui lá, estava pagando uma conta no banco. Alguém chegou para mim, pregou sobre Jesus, eu entreguei o coração para Jesus. Outro entrou dentro da igreja, entregou o coração de Jesus para a igreja. Outro foi no impacto, mas em alguma situação assim inusitada. Alguém aqui que foi salvo numa situação inusitada? Como é que foi, Zé? Na praça do João Pinheiro. Você estava de bobeira lá, um homem de Deus, uma mulher de Deus veio e lançou Jesus para você. Foi isso? Um homem de Deus, glória a Deus. Alguém mais levantou a mão aqui? Quem mais? Como é que foi? No local, você estava no local de trabalho e alguém apresentou Jesus para você lá? O líder de célula. Olha que manto bonito. Quem mais? Eu acho que aqui levantaram. Como é que foi? Ô, glória! Como é que foi? Foi dentro do bar. Dentro do bar? Meu Deus, foi dentro do bar. Ela estava enchendo as canecas e alguém entrou lá dentro do bar, apresentou Jesus para ela. Foi Irineia.
Eu suspeitei que tinha sido ela, né? A Iriné entrou dentro do bar, meu Deus do céu. Aí ela entrou para beber, deixa de ser bobinho, rapaz. Ela entrou para ganhar, ô glória. Entendeu? Amém? Quem mais? Quem mais numa situação inusitada aqui? Levanta mais a mão aqui. Deixa eu ver, escutar mais duas pessoas. Aí em cima, ninguém levantou a mãozinha não? Como é que foi, Letícia? Dentro do seu quarto, estava lá e Jesus te visitou dentro do quarto. Você estava assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa? Acabou de receber uma mensagem, WhatsApp? Uma mensagem do WhatsApp do irmão. Ela abriu e entregou o coração para Jesus. Oh, que Jesus lindão. Parece que alguém levantou a mão do lado de cá. Como é que foi? Sala da faculdade. Ih, rapaz, esse manto é poderoso. Você foi para estudar e saiu... Hã? Ih, eu não entendi nada. E a Mariana transportou o amor, é isso? Meu Deus. Lugares improváveis. Porque, quer ver, quem entregou a vida para Jesus num culto? Veio para um culto e entregou a vida para Jesus. Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Quantos foi assim? Ok. Okay. No impacto. Como é que foi lá no impacto, pastor? Levanta, entregando. Aí, acabou minhas alternativas. Como é que... Casa de recuperação. Ele estava na casa de recuperação, entregou a vida para Jesus. Hã? Você expulsando demônio? Como é que foi? Ah, quem entregou a vida para Jesus quando viu alguém manifestar o demônio? Cagou de medo e entregou a vida para Jesus. Quem foi assim? Deixa eu ver. Rapaz, não importa a maneira qual foi que você entregou seu coração para Jesus. O importante é que teve um dia que você encontrou Jesus na sua história. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem Jesus, não guarda ele só para você não. Olha para o seu irmão e fala assim, não guarda Jesus só para você não. Fala assim, fala com o seu irmão assim, eu libero sobre você uma unção. Se for mulher, faladeira, e se for homem, falador das coisas do Senhor, das boas novas. Porque todos os lugares são lugares para que nós possamos falar do amor de Jesus. Agora, quantos de vocês receberam a alegria de entregar a vida para Jesus? Mas quantos de vocês levaram uma pessoa até Jesus, ganharam uma alma para Jesus? Quantos de vocês já ganhou uma alma para Jesus? Levanta a mão assim, deixa eu ver os ganhadores de vida aqui. Opa! Fala para mim, como é que foi o sentimento de ganhar uma vida para Jesus? É bom? Muito gostoso? Dá para rodar no manto? Meu Deus do céu. É lindo ganhar uma alma para Jesus. É gostoso ser útil ao Senhor. É bom saber que a nossa vida influencia a vida de outra pessoa. É bom saber disso. Ô, Thaís, cadê a Thaís, do Juninho? Eu posso falar que você falou comigo ali, hoje, esses dias? Pode. A Thaís chegou para mim, e é bom saber disso. A Thaís chegou para mim ali no Reimpacto, e ela chegou pertinho de mim. Eu gosto de brincar com os meninos, com as meninas. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu falei com ela assim, fala Thaís, como é que você sabe que você quer que eu quero falar uma coisa com você? Eu falei assim, não sei, eu só estou brincando. Aí ela falou comigo assim, olha pastor, eu quero te dizer que você é um referencial para a minha vida, você é um referencial de um pai, eu te amo, em nome de Jesus, né? Eu fiquei feliz, ela ficou emocionada, eu também fiquei emocionado, porque, oi? Chorou, babou, né? Essa questão é por sua conta, né? Eu sei que ela disse isso. Irmãos, presta atenção, não. Eu estou querendo dizer isso para você, sabe por quê? Para dizer o quanto é gratificante você saber que a sua vida inspira a vida de uma outra pessoa a querer mais do Senhor Jesus. Eu não tenho nada melhor do que naquele dia ruim que você está vivendo, e de repente uma pessoa chegar para você e falar assim, a sua vida me inspira. Eu conversando com o pastor Tom Sampaio, que vai estar com a gente. Você me deu um susto, Larissa. Nos dias 14, 15 e 16, agora, setembro. O Tom é um homem apaixonante, é do Xaracatá. Ele é um senhor já, um senhor,
Eu ouvi um pouquinho do testemunho de vida desse homem. Ele era mendigo, e hoje ele está pregando para tudo quanto é países. O cara, ele ri mais do que o pastor Vitor. O cara, ele é lindo, é um senhor lindo. E aí ele estava apresentando para mim o projeto que ele tem para desenvolver aqui com a gente. Eu confesso aos irmãos que quando eu chamei ele para estar com a gente, eu chamei assim, porque os meninos nossos foram lá em Niterói, foram abençoados lá na convenção da igreja do apóstolo Mahatma. Então chegaram alguns jovens para mim e falaram assim: pastor, você tem que trazer aqui o Tom Sampaio. Eu nunca tinha ouvido falar do Tom Sampaio. E aí toquei o Tom Sampaio. Eu fui ouvi-lo nas redes sociais. E entrei em contato com o Mahatma, peguei referências dele e fiz um convite para ele. Eu disse para ele assim: Tom, olha, nós enviamos vários jovens em Niterói, eles estão impactados. Eles voltaram aí do encontro da convenção. Tivemos mais de 80 curas no nosso culto quando eles chegaram. Eles estão ativados no movimento profético. Eu quero te agradecer. Depois eu fiz o convite, ele prontamente aceitou de estar. Aí ele me mandou agora o cronograma. Quando ele me manda o cronograma, vou ver aqui. Eu logo peguei, conversei com ele e falei assim: Tom, eu quero confessar uma coisa a você. Quando eu convidei o senhor para estar com a gente, eu não tinha ideia da grandeza do projeto, do reino que você vai implantar aqui. Mas ao saber da grandeza desse projeto, eu estou arrepiado, estou aqui aleluiado, estou feliz, porque eu consigo ver algo poderoso sendo liberado sobre a cidade da qual eu resido. Esse homem fala comigo assim, ele disse para mim assim: pastor, por isso que eu estou contando a história dele. Ele falou assim: pastor, está sendo um bálsamo para mim te ouvir dizer isso, porque eu estou indo para uma igreja, e nessa igreja que eu vou, uma igreja grande, eu apresentei esse projeto, mas o pastor não entendeu o projeto do reino, porque ele quer um projeto de entreter o crente. E eu estou aqui, estou triste, estava angustiado no meu espírito, porque ele não está entendendo a novidade do reino que nós estamos para trazer. E agora, eu estava aqui, orando com o Senhor, e você me liga, e você me fala isso. Olha, foi um bálsamo ouvi-lo dizer o que você está falando para mim. Mas se eu tivesse ficado quieto, mas se eu tivesse apenas tido a experiência e me calado, mas se eu simplesmente tivesse guardado isso para mim, ou apenas comunicado à minha esposa, possivelmente um outro talvez falaria com ele, porque o Espírito Santo de Deus ia lhe trazer conforto de qualquer maneira. Mas naquele exato momento eu tive a alegria e o privilégio de ser um instrumento de Deus, sem saber, sem perceber, para poder liberar sobre aquele homem uma unção de renovo que o Espírito queria liberar sobre ele, por um simples telefonema. Esses dias eu falei também nas redes sociais, ou nas nossas redes de WhatsApp, eu falei o seguinte: elogie alguém. Às vezes eu estou me esforçando para isso. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu vejo a minha esposa linda, bonitona, vestidona assim, bonitona, né? E às vezes eu olho para ela e falo assim: poxa, como ela está bonita. Mas eu não falo para ela. Eu só fico com a coisa dentro de mim. Às vezes eu olho assim, poxa, o pastor Vitão pregou bem. Eu fico assim: não, esse homem liberou uma palavra. Foi terça-feira, foi a última ministração. Aquela palhaçada que você fez aqui, negócio de vaso, aquela coisa, aquela não, é aquela depois que veio. Acho que foi terça-feira. Aquela não foi boa, não. Ganhou, né? Está feliz, né? Mas é a outra, foi terça-feira, não foi? Esse homem liberou uma palavra aqui, que eu falei com a Erika assim: rapaz, que palavra poderosa. Falei contigo? Falei. Às vezes a gente perde a oportunidade de abençoar com um elogio. Às vezes você não precisa nem fazer muito. Você pode começar com um elogio. Você pode começar, por exemplo, a Adele hoje lavou um banheiro divinamente. Uma coisa linda essa mulher lavando o banheiro. É só a galera, essa aqui é só para a galera
que participou, que vai entender o recado aqui. Então vejam, mas a gente precisa elogiar mais. A gente precisa. Oh, meu querida, muito obrigado. I love you. Ó. Aí, glória a Deus. Quem acha também? Pode falar. Eu sei que você acha, pode falar. Amém? Então veja, faz bem abençoar alguém. Essa turma aqui, de Lucas 10, quando eles vão para as casas, e eles retornam das casas, eles retornam possuídos de alegria. Fala comigo assim, possuídos de alegria. Meu Deus, olha o versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, está falando da volta deles. Eles foram para as casas, eles falaram e testemunharam Jesus, eles curaram os enfermos, um demônio manifestou lá, ele mandou embora. Então eles serviram na missão. E aí olha como eles voltam agora da missão. Lá no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, fala como eles voltaram. Diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria. Fala comigo assim, possuídos de alegria. Meu Deus, não era eles que tinham alegria, a alegria que tinha eles. Você entendeu a diferença? Não é você ter alegria, a alegria é ter você. Aí o Gravel falou do Luiz, né? Mas ele não contou dele. Rapaz, teve um momento aqui que foi tão forte, que a glória de Deus veio com tanta força, que a gente perdeu as forças. O Gravel, a gente amarrou ele ali, ó, que não parava em pé. Ficava rindo, delirando. É o que a Bíblia fala, embriaguez com o Espírito Santo de Deus. A gente ficou chapadinho. Se você nunca ficou chapado no Espírito, pede o Espírito Santo de Deus para te dar uma chapada. Não, eu só fiquei chapado quando eu tomei lá ipioca com Coca-Cola. Eu fiquei chapado quando eu cheirei a carreira. E, ó, isso tudo perde diante da graça do Espírito Santo de Deus. Ó, ei, olha só. Perde de vários sentidos. Primeiro, isso daí te prende. Segundo, que isso aí só acaba com você. Terceiro, que isso é contra você. Mas quando é do Espírito, isso é a favor de você. Aí a gente recebe uma alegria que a gente nunca tinha recebido. A gente recebe assim uns negócios doidos na gente que a gente nunca tinha recebido. A gente pede a força, porque o Espírito Santo de Deus, a plenitude do amor dele veio sobre a gente. Aí eu lembro do Gavel que ficou ali. Outros foram carregados. Eu lembro do Luiz. Eu te filmei, Luiz, depois eu vou te mostrar. O Luiz estava lá dentro da casinha, rapaz. Ele estava falando do mistério. E não parava de falar mistério. Mas veja, o que eu estou querendo dizer isso? Ah, estou querendo dizer que esse é o fim? Não, filho. Esse não é o fim do Evangelho, não. Olhar para os dons e falar assim, esse é o nosso objetivo do Evangelho? Não. Não é não. Não é não. Fala para o seu irmão, não é não. Isso o Espírito Santo de Deus dá para que a gente possa ir testemunhar. Tem muita gente que fica aí também chapado no Espírito, mas ela não se dá a abençoar outra pessoa. Então esse aí a alegria vai passar, porque é alegria de momento. Ela recebeu do Espírito, ficou felizão, ficou bacana. Vai contar para um, para outro, fala assim, rapaz, você viu? Aconteceu aquele negócio, Jesus falou para mim isso, aquilo, tal, tal. Você ficou feliz só por receber. Mas a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Então eu estou entendendo que a alegria é muito maior em você dar a alguém do que receber de alguém. É por essa razão que a gente tem muitas pessoas que já participaram de um mover profético, abençoado, aqui na igreja ou em outra igreja, na rua, no banheiro, que você foi visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquela coisa gostosa. Lembra aí, querido, daquele dia que você foi visitado? Aí você foi visitado pelo poder do Espírito. Primeira vez que o Espírito Santo de Deus te destravou a língua dos anjos, você começou a falar em língua estranha, em língua de mistério. Tem algumas pessoas que sentem o fogo caindo no pé e começam a ficar assim. É esquisito, mas é bom. E aquela coisa vem sobre a gente é tomado por aquilo, e a gente fala assim, eu senti o Espírito Santo de Deus vindo sobre mim. Irmão, isso tudo é bom demais, eu sei que é bom, mas melhor do que isso é agora liberar sobre a vida de alguém. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Cada um é cada um, né? Eu fico vendo às vezes a manifestação de algumas pessoas,
Às vezes eu paro, penso, falo assim, puxa vida, né? A pessoa caiu ali esquisito, né? Como é que faz um negócio esquisito? É esquisito mesmo. E às vezes eu não sou assim. As pessoas oram por mim, eu não sou de cair, já caí. Já também eu já tive uma manifestação do Espírito sobre mim, que parecia que eu estava tendo uma convulsão. Ou a convulsão não, é aquela que fica tremendo, como é que chama? Hã? Epilepsia, um ataque epilético. Foi lá em BH, com o pessoal do Randy Clark. Aqui, o rapaz lá no Randy Clark, deixa eu te falar uma coisa. Deus me liberou algumas coisas lá. Algumas coisas eu estou entendendo até hoje daquilo que Ele liberou sobre mim. Uma coisa eu só te dizer, Ele me liberou uma unção de cura. E depois daquele dia eu tenho orado para algumas pessoas, já estão sendo curadas. Eu só sei que no meio desse mover todo, Deus está te enchendo de favor para você servir alguém. Mas se a gente esquece isso, a gente vai ficar vazio. A gente vai ficar com a história de anos atrás. Porque a gente não está novamente debaixo da fonte das águas, ou a brasa não está na fogueira, a gente está virando carvão, as coisas perderam sentido para a gente. Por isso que Jesus, Ele está dando a esses moços a oportunidade deles ficarem possuídos de alegria. Agora é interessante, nenhum deles haviam recebido o poder do Espírito Santo de Deus. Eu entendo, não foi o batismo do Espírito, né? Eu entendo logicamente, Jesus pegou da porção do Espírito que estava sobre ele e liberou sobre eles, para que eles pudessem fazer algo. Mas o acontecimento de Atos dos Apóstolos está lá na frente. Aqui o Senhor só levou eles para experimentá-los. E só de experimentá-los é onde eu quero chegar, Xandão. Eles não tiveram êxtase ou ficaram possuídos de alegria, porque o Espírito veio e os tomou. Mas eles ficaram cheios de alegria, porque eles foram úteis ao Senhor. E eles viram que pelo fato de Jesus ter escolhido a eles, Deus deu a eles autoridade. Então eles exerceram autoridade, curaram as pessoas enfermas. E as pessoas que estavam endemoniadas, eles mandaram ela embora, colocou eles em liberdade. Pelo simples fato de abençoar alguém, fez com que eles ficassem possuídos de alegria. Aí eu fico imaginando, por que será que nos dias atuais, nós não temos mais esse ser possuído pelo Espírito? Não é uma crítica que eu quero fazer, é apenas trazer algo que já é de conhecimento de todos. E guarde uma coisa, eu não estou falando de você, eu estou falando de uma igreja de uma forma geral. Por que será que nós limitamos aquilo que nós chamamos vida com Deus a apenas alguns momentos de participar de um culto? E até mesmo quando o culto não é tão agradável para a gente, está demorando demais, a gente fica irrequieto e quer ir embora para casa. Por que será que estar diante da palavra de Deus, que é a palavra que nos edifica, que trata com a gente, que nos cura? Por que será que está diante de uma igreja? Porque, irmãos, nós não somos uma organização como o Lions Club, nós somos o organismo vivo de Deus. E quando nós nos reunimos aqui como uma igreja, nós nos reunimos como irmãos. E na reunião dos irmãos, cada um está contando uma novidade de Cristo na vida dele, como vocês ouviram. E cada um se alegra com quem está feliz. E se está alguém chorando, cada um chora com quem está chorando. E nesse ambiente aqui é o ambiente do céu. Por que é o ambiente do céu? Porque eu vejo várias igrejas reunidas num templo. Porque você é a igreja. E quando nós estamos na igreja, nós estamos debaixo da opinião de Deus. E muitas das vezes nós nos furtamos de pensar que eu posso ser uma bênção para alguém que está aí do meu lado. Às vezes eu falo com vocês assim, fala que a pessoa está bonita. Aí você pensa assim, o pastor, e fico falando, eu não gosto quando o pastor fala essas coisas que está bonita. Meu irmão, você não sabe que se você falar para alguém que ela está bonita, tem gente que se acha tão feio, que ela precisa de alguém que fale que ela está bonita para começar um processo de cura na vida dela. Aí por você não entender, você fecha o teu lábio e você perde a oportunidade de ser uma bênção. Sabe por que eu entendo isso? Porque nós nos tornamos uma igreja muito da racionalidade. A gente quer raciocinar sobre tudo.
A gente quer simplesmente discordar sobre tudo. A gente quer dar o nosso ponto de vista sobre tudo. E parece que a igreja se tornou o lugar de gente mais assim insatisfeitas, ao invés de ser o lugar onde nós podemos ser a igreja da gratidão. Eu acabei de perguntar a vocês, e vocês, ou a maioria de vocês, levantaram a mão e falaram que já foram abençoados. Mas o que roubou de você o sentimento de gratidão? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que o que rouba de nós o sentimento de gratidão é quando nós deixamos de ser útil a alguém. Quando nós deixamos de ser alguém que serve outro alguém. Quando nós deixamos de ser uma pessoa que dividimos com uma outra pessoa da graça que Deus nos deu. Porque quando eu faço isso, é notório, eu vou ver pessoas sendo transformadas e mudadas para a glória do Senhor Jesus, e não tem como você ficar feliz, não tem como você ter crises, não tem como você ficar doente. Você pode ficar doente, segundo nós falamos, é porque às vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor sem um amor. Nós fazemos a obra do Senhor porque nós queremos reconhecimento pessoal. E como alguém não nos reconhece, então nós damos chilique. Mas quando eu amo Jesus e faço a obra para Jesus, para a glória de Jesus, isso me mantém saudável. Eu vou dizer uma outra coisa para você. Falei aqui no Reimpacto. Coisas minhas, no meu coração, você pode não concordar com isso, você não precisa concordar comigo sobre o que eu vou dizer. Tá ok? Você não precisa concordar. Mas é o meu pensamento, eu penso que você pelo menos respeita o meu pensamento. O Lipe, cadê o Lipe lindão? Lipe bonitão e cheiroso. Cadê o Lipe? O Lipe está dando aula. O Lipe é o esposo da Paula. Eu não sei se todos vocês conhecem o testemunho desse menino, mas a boa parte da igreja conhece. O Lipe estava aqui dando testemunho. Aí eu falei com o Juninho, foi contigo, né, Juninho, que eu falei. Estava eu e o Juninho sentado na escada e ouvindo o Lipe pregar e falar do testemunho dele. Aí o Lipe disse assim, dentro de tantas coisas que ele disse o seguinte: bom, é testemunho dele, eu posso dizer aqui, não posso? Você me autoriza aí? Você é uma com ele? Ele falou comigo assim, bom, ele andou numa vida toda perdida, ele fala para todo mundo da vida de abuso que ele sofreu, ele ficou preso 2 anos e 10 dias, ele enveredou por caminhos de promiscuidade, ou seja, ele pisou na lama. Ele fala isso abertamente para a gente, como falou aqui. Aí ele disse o seguinte, que ele havia perdoado o seu abusador, lá no Impacto. E um dia, num culto de terça-feira, ele vem para a igreja. Saiu da prisão, veio para a igreja. E aí eu fiz um apelo para que uma pessoa aceitasse Jesus. Eu me lembro daquele dia, algumas pessoas vieram e aceitaram Jesus. E aí eu falei assim, você que está perto, eu só não sei se eu falei especificamente para o Lipe. Eu acho que eu falei especificamente para ele. Eu só sei que eu falei especificamente, eu acho que eu falei especificamente com ele. Eu falei assim, Lipe, abraça o rapaz aqui, que aceitou a Jesus. Só que o cara que aceitou a Jesus era o abusador dele. Eu não sabia. Aí ele ficou aí no banco. Ele ficou assim, Jesus, então aí é demais para mim. Porque eu já perdoei no Impacto. Agora eu tenho que ir lá, abraçar. Aí Jesus falou com ele assim, mas você não liberou perdão? Liberei. Então qual a dificuldade de você ir lá e fazer isso? Aí ele veio e fez. Ele abraçou o moço. E aquele momento foi o momento que liberou ele para a vida. Achava ele que estava tudo certo. Recentemente, ele falando aqui, ele disse o seguinte, que ele foi para, que lugar que ele foi? Tiradentes. Uma cena que deixou ele irritado. Um carro que ele viu, deixou ele irritado. A casa torta, o negócio do carro, deixou ele bravo, e ele falou assim, ué, por que eu estou bravo assim? Ele fez uma pergunta, só que ele perguntou a Jesus. E Jesus falou com ele assim,
É porque você perdoou o abusador, mas não perdoou o abuso. Não é isso, né? Nesse momento eu falei com o Juninho assim: Juninho, eu acredito que Jesus é suficiente. Eu sei da utilidade que os psicólogos têm, eu sei da valia das pessoas que formam na psicologia, que estudam a alma do ser humano. Nós até indicamos pessoas para psicólogos, nós incentivamos a se formarem. Mas eu falei ali com o Juninho, falei assim: Juninho, ele não foi nenhum psicólogo, foi? Ele não foi nenhum psicólogo, nenhum. Mas porque ele tinha um coração aberto para ouvir e disposto a obedecer, o Espírito Santo de Deus foi mostrando para ele o coração dele, dizendo: eu vou tratar sim, então agora vai lá, libera perdão para o abusador. Agora tem um outro negócio aqui dentro de você que precisa arrancar, e ele se submete ao processo. Eu creio que Jesus é suficiente, quando nós colocamos ele em primeiro lugar. Eu creio que Jesus é suficiente, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fala com a gente, Ele nos ama, Ele conhece eu e você melhor do que nós nos conhecemos, Ele sabe exatamente do que eu preciso, mas às vezes eu não consigo me libertar, porque eu ainda estou preso numa cadeia chamada de orgulho do meu coração, onde eu resisto à cura, porque para ser curado, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, e isso é o mais difícil. Eu creio na suficiência de Cristo. Eu creio que Ele é suficiente para a nossa vida. Pastor, então você está querendo dizer que a gente não deve ir procurar uma psicóloga? Não, pelo amor de Deus, tadinha da Samara, não vai ganhar dinheiro. A Thay, não estou dizendo isso para você. Se você precisa da instrumentalidade de um psicólogo, vai nele. Mas eu creio que Jesus, Ele é suficiente. Deu para você entender aqui? Você não precisa concordar comigo, gente. Isso aí é uma questão minha, eu creio nisso, tá bom? Agora vem cá, para eu encerrar com vocês aqui, dá uma idinha. Poxa, vocês não falaram, eu queria só olhar para o versículo 25 agora do Bom Samaritano, e eu vou fechar agora, mais 5 minutos, vocês já perderam a oportunidade, mais 5 minutos eu termino com você. Veja que legal, talvez 10, tá? O bom samaritano, você conhece a história, está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, ele fala assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Fala assim comigo, pessoas de teoria. Fala comigo assim, fala com a pessoa assim: isso aqui é bom de teoria. Fala assim, ele decorou. Fala assim, decorou o versículo. Ele falou bonito. Então Jesus lhe disse, lhe disse, respondeste corretamente. Faça isso e viverás. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o quê? Praticar. O que Jesus disse para ele? Homem de teoria, você precisa praticar aquilo que você já sabe pela teoria, ok? Olha para a pessoa que está ao seu lado, se for mulher, você fala: mulher de teoria. Você precisa praticar o que você sabe. Se for homem, não chama o homem de mulher, pelo amor de Deus, fala homem de teoria. A resposta de Jesus, ela é tão simples, mas poderosa. Talvez aquele homem estava esperando Jesus, olha que interessante, talvez este homem estava esperando uma resposta de Jesus, uma resposta teórica, para que ele pudesse arrazoar com Jesus. Não é assim quando a gente vai nos argumentos filosóficos ou teológicos? Aí um fala assim: não, porque o batismo é da palavra baptismo, mergulho nas águas. Eu só aceito se for assim. Aí encontra um metodista, não, mas também a Bíblia fala de 3 formas de batismo.
Não, mas eu... Aí, pronto. Perdeu um amigo. Caiu na argumentação, perdeu um amigo. Aí, olha só. Jesus faz uma resposta simples. Fala com o seu irmão assim, ele responde simples. O que Jesus responde? O que ele respondeu? O que ele respondeu? O quê? Ih, foi embora. O que ele respondeu? Homem de teoria. Pratique o que você já sabe. O que Jesus respondeu? Pratique o que você já sabe. Aí o camarada recebe essa de Jesus, e olha como é que ele faz. Ele, porém, querendo, por que ele quer justificar? Porque ele é de teoria, ele não quer ter prática. E porque ele não quer ter prática, ele quer justificar, mostrar para Jesus que ele está certo em não ter a prática. Aí esse homem chama Jesus para uma argumentação. Olha a pergunta que esse homem faz para Jesus. Quem é meu próximo? Pergunta assim, quem é meu próximo? Aí Jesus conta para ele uma história. A história de Jesus é teórica ou é prática? Olha aí para a história. Teórica ou prática? Teórica ou prática? Preste atenção. Você precisa sair da teoria. Eu também. Nós pegamos as palavras do Senhor e filosofamos. Nós pegamos o ensinamento de Jesus e vamos para o mundo abstrato. Você precisa ter questões concretas. Aí Jesus conta uma história. Vamos contar essa história. Vamos ler a história que Jesus contou para ele. Ele criou parábola. E Jesus prosseguiu dizendo, vamos comigo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando o óleo e o vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dos 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quanto voltar. Agora Jesus faz a pergunta. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Qual que é a resposta dele? Respondeu o intérprete da lei. Lê para mim. Fala assim, dá uma risadinha. Fala assim, meu Deus. O que Jesus está falando para esse homem? Homem da teoria. Sai da teoria, pratica. Só que tem alguns elementos fortes aqui. Primeiro elemento forte. Jericó significa cidade da fragrância. Possivelmente, algumas pessoas falam que era o lugar do mau cheiro. Então diz que a rota de quem sai de Jerusalém é o lugar da paz, onde habita a paz. Então ele está falando que saiu de Jerusalém e ia para Jericó. Então vamos pensar que Jericó é um caminho perigoso, é um caminho que alguém escolhe trilhar, perigoso. E tinha um outro caminho que era o caminho das ovelhas, que era o caminho onde tinha a hospedaria. Então imagina um atalho por Jericó, você passa por um caminho perigoso.
Mas tinha um outro caminho, que é um pouco mais longo, que você passa no meio da hospedaria. Vamos pensar aqui. Me fala uma rua perigosa de Muriaé para andar de noite. Hã? Santa Terezinha? Não é não? Tá bom, tá ok. Vamos falar um nome fictício, a Rua X. A Rua X é a rua perigosa, que se você... É lá no Rio de Janeiro a Rua X. Se na Rua X você depois de 10 horas demole, eles te roubam e te matam. Na linha vermelha, ou na linha amarela, ou naqueles lugares do tiroteio lá. Então é mais ou menos isso para você entender. Então esse homem que foi assaltado pelos salteadores, feridos e colocado, deixado dentro morto, ele está saindo de um lugar de paz e está indo para um lugar onde não deveria ir. Mas um sacerdote e um levita também estão passando em Jericó, não sabemos por quê. A gente não sabe se eles vão para o mesmo lugar que eles estavam indo. Mas o que é interessante falar é que o sacerdote e o levita, eles eram os chamados homens de Deus. Fala comigo assim, judeu, crente, homem de Deus. E eles passam de largo. Aí, Jesus dá uma cutucada forte agora nesse homem que é intérprete da lei. Porque Jesus coloca na história o samaritano. O samaritano é o inimigo do judeu. O samaritano é o pecador. O samaritano é o macumbeiro, a prostituta, o homossexual, que algumas pessoas olham para ele e dizem que eles não valem nada. Eu digo que eles valem tudo. Mas eles são justamente aqueles que os religiosos dizem que eles não valem nada. Mas quem é de Jesus sabe que eles valem tudo, porque Jesus morreu por eles. Logo, então eles valem tudo. Então Jesus traz o samaritano, e Jesus fala assim, quem foi o mais próximo? Ele espremeu aquele agora intérprete da lei, para que ele falasse assim, eu acho que ele nem falou samaritano, né? Ele falou, não, acho assim, ó, o que usou de misericórdia, ele nem falou samaritano, ele falou assim, aquele que usou de misericórdia. O que Jesus está dizendo para ele? De nada vale a sua teoria, se você não tem a prática da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Falou assim, você vai morrer com a tua teoria, mas alguém que não tem a teoria que você tem, mas que faz o bem e melhora a vida de alguém, entendeu o reino de Deus, melhor do que você entendeu ele, porque você é homem e mulher de teoria. Rapaz, foi forte o que Jesus fez com esse moço. Jesus pegou alguém que ele odiava e elogiou. Jesus pegou alguém que ele detestava e nunca tinha visto graça em essa pessoa e elogiou. Para a gente encerrar e orar. Lucas 10 fala das casas de paz. Lucas 10 fala que Jesus escolheu você. Lucas 10 fala que se você se envolver num projeto, você vai ser possuído de alegria. O bom samaritano diz para mim e para você o seguinte: para de viver por teoria. Sai desse lugar. Quem vive por teoria é crítico por teoria. Olha para o seu irmão e fala assim: quem vive por teoria é crítico por teoria. Aí eu gostei. Que quando eu perguntei a vocês como foi que você aceitou Jesus, de uma maneira inusitada, aí eu gostei. Que a minha irmã do Glória estava num bar bebendo. E a Irineia foi dentro do bar alcançá-la. Aí eu gostei. Porque muitos de vocês estavam falando que estavam em casa, mas alguém mandou lá um WhatsApp. Aí eu gostei, porque alguns de vocês falaram que estavam na faculdade, outros falando que estavam no trabalho, mas alguém esteve lá falando de Jesus. Sabe por que eu gostei? Porque essa é a igreja Reino de Deus. Porque essa é a igreja que manifesta o amor de Jesus aonde ela está.
Essa é a igreja que tem um coração rendido a Jesus e um coração que ama o que Jesus ama, que são almas e vidas.